Fala pessoal, a gente está aqui de novo para trazer para vocês o segundo programa da Paving TV. Nós tivemos uma estreia na semana passada com uma participação super especial aí do ministro Tarcísio, com uma entrevista conduzida pelo Felipe Ciani, com a minha ajuda também. Foi muito legal. Eu queria, hoje, o nosso segundo programa vai trazer o Luiz Figueiredo. Nós vamos falar de economia, do cenário econômico pós-pandemia para o ano que vem, os investimentos em infraestrutura. Também vai ser uma entrevista conduzida também pelo Felipe Ciani. Está imperdível. Eu queria também convidar vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, se inscrever no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente está com muita novidade. Queria agradecer as empresas que estão nos apoiando. Sem vocês nada disso seria possível. E queria também anunciar que nós vamos, no ano que vem, além de ter a Paving Expo de forma presencial, nós vamos ter também a segunda edição da Paving Virtual. Foi uma demanda que o mercado teve para a gente, diante do sucesso que a gente atingiu nessa primeira edição, para que fosse repetida no ano que vem. Então, nós teremos as duas Paving para você. A Expo de forma presencial e a Paving Virtual para você assistir de casa, cheio de novidade. Muito obrigado e eu trago agora com vocês a mensagem dos nossos apoiadores e depois a entrevista do Luiz Figueiredo, ele que é CEO da Mauá Capital e já foi diretor do Banco Central. Grande abraço e até a próxima. A Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A
Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Vamos chamar Luiz Figueiredo, nosso convidado. Por favor, pode entrar aqui no palco da PAVE Virtual 2020. É isso? Olá. Tudo certo? Bom, vamos dar continuidade então a esse bate-papo. Agora, acho que de um ponto de vista mais técnico, mais especializado, principalmente falando em economia, né, Luiz? Quando a gente fala sobre infraestrutura, quando a gente fala sobre investimento nesse setor, acho que do lado de cá do balcão, do ponto de vista jornalístico, a gente sempre tem que pegar uma série de indicativos e de números do setor inteiro, pegar essas informações e essas notícias que a gente vê em todos os veículos e todos os meios e todos os sites oficiais e transformar isso de maneira mais palatável. Como é que você vê isso? Porque uma coisa é a gente entender do assunto e outra coisa é a gente conseguir explicar e transformar isso em informação útil para as pessoas, né? Bom, infraestrutura é um mínimo, né, que um país precisa ter para ele conseguir se desenvolver, né? Se não tiver uma estrada, se não tiver energia, se não tiver tudo que é infraestrutura, você não tem como se desenvolver, você não tem como crescer, é a base para você poder crescer, né? E o Brasil, enfim, há muitos anos ele vem patinando, há muitos anos ele não vem trazendo as condições mínimas para que você faça um investimento decente em infraestrutura. Os números são, o Brasil ele investe alguma coisa como 1,8% do PIB em infraestrutura e deveria investir 4%. Ou seja, a gente investe menos da metade do que a gente deveria investir. Segundo o BID, o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente é o país que menos investe na América Latina proporcionalmente ao PIB, né? Então, é uma parcela muito pequena mesmo, né? Realmente. Não, sem dúvida. E isso é um problema. Como o país não cresceu nos últimos 15 anos, isso não se tornou um grande problema, um grande gargalo, mas vai se tornar. A notícia boa é que a história do copo meio cheio, meio vazio, a notícia boa é a seguinte, é que o país hoje tem muito mais condições de ter investimentos em infraestrutura do que ele teve no passado. Tudo bem, nós estamos nesse imbróglio fiscal, parece que é um disco riscado, né? Mas isso vai passar, ou seja, quando o risco fiscal diminuir, e eu acho que não vai demorar muito para isso acontecer, depois a gente pode falar um pouco disso, mas o Brasil conta com uma mudança que ele nunca teve na sua história e que isso acaba viabilizando muito mais a infraestrutura, que é a taxa de juros baixa, né? Agora, pode conversar com qualquer economista, a não ser que a questão fiscal exploda, que não vai ser o caso. A taxa de juros está baixa e ela está baixa porque ela merece estar baixa. Você imaginou que ia chegar a esse patamar de 2% ao ano, numa Selic? Jamais. Nunca, né? Mas é impensável. Eu lembro há pouquíssimo tempo, quando a gente investia em Tesouro Direto, pegava uma grana ali, porque o Tesouro Direto até então era um investimento extremamente seguro e extremamente rentável. Eu lembro de comprar papel do Tesouro Direto a 12%, 12,5%. Sim. Que era atrelado à Selic. Hoje a gente tem uma Selic de 2%. Tesouro Direto ficou quase pior que a poupança daqui a pouco, né? Então a gente fala, caramba, o que está acontecendo? É verdade. Está certo que nós estamos circunstancialmente com juro de 2%, né? Qual deveria ser o número, vamos dizer, o juro de equilíbrio, mais estrutural, como o Banco Central diz? É alguma coisa como inflação mais 2 a 3. Se o risco fiscal é maior, é mais para 3, eventualmente mais do que isso. Se o risco fiscal for menor, é mais para 2. Né? Agora, a gente imaginar, mesmo assim, inflação mais 2, a inflação, digamos, a 3, 3,5%, esse ano vai ser um pouco mais baixo que isso, mas, digamos, 3, 3,5%, a gente também nunca imaginou. E qualquer investimento de longo prazo, se você não tiver um juro minimamente razoável, não tem como ficar de pé. Isso vale para a infraestrutura, isso vale muito para imobiliário também, né? Que é um outro setor que vai se desenvolver brutalmente. E
a história que nós tivemos foi uma história em que, enquanto o gasto público ainda dava algum espaçozinho, o que você tinha era alguma ajuda do setor público para financiar esses projetos, porque dinheiro privado era muito caro e não viabilizava nenhum investimento em infraestrutura. Não é mais assim. Com esse juro mais baixo e, de novo, acalmando a questão fiscal, a gente vai ter bastante dinheiro de mercado de capitais, não só dinheiro externo, mas dinheiro local, para esse tipo de investimento. Existem esses instrumentos hoje, as debêntures de infraestrutura, que a demanda é enorme por esses títulos. E esses títulos são todos de 10 anos, podem ser de 15 anos, etc. Além disso, como o Brasil é um país grande e os investimentos em infraestrutura são investimentos de porte, falando de bilhões em investimentos, também para quem é desta área como investidor, o Brasil é a nova oásis dessa área. O que precisa é que a gente precisa ainda dar uma arrumada no marco regulatório e numa série de coisas para que essa agenda possa avançar. Reforma tributária que está sendo discutida agora, inclusive, muito importante também, né? Ela é, mas neste caso de infraestrutura, embora ela seja, sim, são muito mais os marcos regulatórios, né? Por exemplo, saneamento. Saneamento era uma aventura, né? Agora, com o marco regulatório do saneamento, ficou mais palatável. Vai haver um volume enorme de investimentos nessa área. E várias outras áreas precisam ser regulamentadas ou melhor regulamentadas do que elas vinham até agora. E essa é a base, e, de novo, com o juro baixo, para você ter esse investimento vindo de maneira relevante. A gente tem um movimento, acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa taxa Selic lá no chão, né? Então, investimento em renda fixa, em muitos casos, já não está valendo mais tanto a pena como valia antes. E aí a gente viu um movimento muito grande das pessoas migrando para a Bolsa. Né? Você certamente acompanhou todo esse movimento. Sim, né? sim. Então, nos últimos meses, a gente teve aproximadamente 1 milhão de pessoas entrando na Bolsa. Isso hoje é 25% do total, quer dizer, a gente não está falando de 1 milhão de 3% ali de aumento, a gente está falando de um crescimento exponencial da quantidade de investidores na Bolsa. E a gente está acompanhando também no live, a gente fala na CNN, todos os dias a gente fala muito sobre a quantidade de IPOs que a gente está vendo. De muitas empresas entrando também, abrindo capital e fazendo IPOs muito grandes, aproveitando também essa onda de investidores que estão chegando. O senhor acha que é um momento importante para as empresas também, e para as empresas de infraestrutura também pensarem, de repente, abrir capital na Bolsa, as empresas que ainda não fizeram isso, ou tentar buscar essas fontes de financiamento também privado? Eu não tenho dúvida que sim. É que, dependendo do projeto, uma parte vem de equity, uma parte vem de dívida, né? Depende muito de projeto a projeto. Mas, sem dúvida, o mercado de capitais vai ser vai ser mais uma alternativa, vai ser a grande alternativa, e não é dinheiro externo, é dinheiro local. Porque, como você falou bem, o que a gente diz é, o juro no Brasil de curtíssimo prazo sempre foi muito alto. Então, o que a gente diz é, a taxa de conforto do investidor sempre foi altíssima. Então, ele não precisava correr risco. Ele comprava um papel de curto prazo, um papel sem risco, e recebia uma enorme remuneração. Coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Com essa mudança, ou seja, o juro ficou mais baixo de maneira sustentável, se isso perdurar, que é o mais provável, vai continuar esse processo que só se iniciou de ampliação de risco no portfólio das pessoas locais. Só para te dar um número, seguradoras. As seguradoras, elas são tipicamente investidores de longo prazo. Não existe nenhuma seguradora no mundo, a não ser no Brasil, que invista com prazos inferiores a 5, 10 anos. No Brasil, 80% dos recursos das seguradoras estão em renda fixa tradicional de curto prazo. 80%? Nossa, não fazia ideia desse número. Um outro número, nos Estados Unidos, que lá eu diria que é o mais desenvolvido, da indústria de fundos, em torno de 60% está em ações. No Brasil, é 9%. Sendo que no Brasil chegou a ser 20%. Então, o espaço para que, vamos dizer, o investimento médio das pessoas, dos brasileiros, não precisa ser de estrangeiros, não, de brasileiros, o espaço para correr mais risco em ações, fundos imobiliários, debêntures de infraestrutura,
Tem uma demanda hoje enorme por isso. E por aí vai, ou seja, instrumentos de mais risco, é enorme o espaço, porque a gente nem começou, está muito no início. A gente nem começou, a gente está muito no início, só que a gente precisa aprender muito também, né? Porque quando a gente fala de... Não dá para dizer novas possibilidades, porque as possibilidades elas praticamente sempre tiveram aí, é que pouca gente realmente estava pensando em investir em bolsa. Mas quando a gente fala nessa entrada maciça de pessoas, a gente brinca até, às vezes, nos bastidores, que o day trader virou uma profissão que muita gente descobriu agora, né? Então, a quantidade de gente que virou day trader, que começou a comprar e vender na bolsa, é gigantesca. E a FGV ela divulgou um estudo, inclusive, mostrando que a maioria absoluta das pessoas que começam a fazer o day trade, elas acabam se dando muito mal, elas acabam perdendo dinheiro, justamente porque ou não estudaram o suficiente, ou estão se aventurando no mercado que não conheciam tanto. Então, qual que é a importância que você vê da educação andar paralelamente a esse crescimento? A gente consegue equalizar essa conta, você acha? Bom, primeiro que é super importante a educação, entender, etc. Super importante. E eu vou dizer, eu estou fazendo gestão de ativos, de risco, há mais de 30 anos. Ninguém ganha dinheiro com day trade. Isso aí é um jogo de soma negativa. Não existe, porque é aleatório demais. Simplesmente as pessoas não ganham ao longo do tempo dinheiro com isso. Tá? Mas por que essa é a moda, minha então? experiência. Porque parece que é super fácil. Que virou moda, né? Agora, uma coisa que é muito interessante que está acontecendo é o seguinte: a maioria dos recursos das pessoas físicas, tanto de private, alta renda, média renda e mesmo varejo, esse dinheiro todo estava capturado dentro das grandes instituições financeiras. E o acesso a produtos que essas pessoas tinham era um acesso muito reduzido, principalmente do maior para o menor. Quanto menor você fosse como investidor, menos acesso a produtos você tinha, e muitas vezes muito caros. Essas novas plataformas que a gente tem hoje, tem mais de 10 grandes plataformas de investimentos, elas trouxeram o acesso para todas as pessoas a investimentos a um custo que tenha sentido, a um custo compatível. Então, se você vai numa dessas plataformas, você tem 50 mil reais, 100 mil reais, o que for. Aquela pessoa que está te aconselhando, ela vai te aconselhar a montar um portfólio. Então, não é mais aquela coisa, eu vou jogar na bolsa. Não existe mais isso. O que existe, sim, é uma recomendação de uma diversificação em investimento. Então, a maneira em que as pessoas estão adquirindo mais risco hoje é uma maneira saudável. Um bom exemplo disso, que mostra um pouco que isso é verdade, é que todas as vezes que a bolsa subia muito, as pessoas físicas compravam muitas ações. Todas as vezes que a bolsa despencava, as pessoas físicas vendiam muito ações. Pela primeira vez na nossa história, a queda que aconteceu em março, que foi brutal, as pessoas físicas compraram ações. Ou seja, aquelas que compraram antes de março sabiam do que estavam fazendo, porque não venderam. E outras falaram, opa, não é que caiu mais do que deveria, acho que isso aqui é uma oportunidade de comprar ações. Está barato. E compraram, e no final acabou sendo muito bom. Então, assim, o que me parece é que esse processo está acontecendo de uma maneira bastante saudável. Tá? Não é mais como no passado, não, eu vou jogar, ou vou... Eu acho que existe sim, mas não é predominante. Tá? O que está predominando, sim, é um processo saudável de aumento a risco, tanto que ele é gradual, tá? Ele não é de uma vez. A gente teve ontem, aqui estava dando uma olhadinha nos números de ontem, a gente teve fechamento da Bolsa em 93.580 pontos e uma queda ali de 1,15%. Mas a gente se acostumou nos últimos meses a ver a Bolsa operando acima de 100 mil pontos. Quer dizer, um volume alto de negociações no auge da pandemia. Sim. O que explica isso? A gente sempre ficou um pouco na dúvida, assim, porque a gente falava, pô, será que o mercado está ignorando o que está acontecendo? Será que o mercado não está olhando? Será que o mercado não está projetando risco? E aí a gente fala em todas as empresas de infraestrutura, empresas de tecnologia, as big techs, enfim, todo mundo operando ali num nível altíssimo. E fora do prédio da Bolsa, uma pandemia gigantesca, fazendo inúmeras vítimas. Então, o que aconteceu nesse momento da economia? Eu acho que várias coisas. A primeira é que
todo mundo se apavorou com o que ia acontecer em março. Então, tudo se esbugalhou. Depois ficou claro que não iria ser bem assim. Primeiro, o processo não ia ser tão longo, depois os governos iam vir para ajudar. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, ou seja, o problema, aquela incerteza que ficou gigante, ela se reduziu muito. Segundo, o mundo inteiro e o Brasil também já voltou a se religar, né? Terceiro, todo mundo achou uma maneira de operar. Putz, eu fico em casa, mas eu vou comprar pela internet, eu vou consumir um restaurante pela internet. Todo mundo encontrou uma maneira de minimamente levar a sua vida dentro daquela situação. Terceiro, o custo de capital foi para zero, né? O juro caiu muito. Quando o juro cai muito, os ativos reais eles tendem a valorizar, porque o custo de carregar aqueles ativos é mais baixo. E um outro ponto, e daí você conversa com analistas de empresas, conversa com as próprias empresas, elas tomaram um tombo, alguns setores mais, outros menos, e de maneira heterogênea, mas a maioria delas já está com uma perspectiva boa. Então, elas levaram uma pancada. Bom, vamos lembrar, o índice chegou a 120 mil pontos. Elas sofreram, até algumas acabaram se endividando mais, mas a perspectiva de voltar, na verdade já estão faturando, e voltar ao faturamento normal, ela tem sido crescente. E os resultados têm invariavelmente surpreendido. Aliás, todos os dados, não só no Brasil, mas no mundo, de atividade econômica, a atividade econômica se mostrou muito mais resiliente do que nós imaginávamos. E a outra coisa interessante é que, bom, então vamos sair da pandemia, mas ainda não acabou direito, as pessoas vão consumir pouco. É nada. As pessoas ficaram 2, 3 meses sem consumir e falaram, pô, como é que eu faço aqui para consumir? Mas só você então, vê a quantidade, o ímpeto de consumo cresceu. A quantidade de produtos que ficaram mais caros durante a pandemia, que ninguém imaginava. Sim. A gente teve aumento no valor de imóveis. Quem imaginava que os imóveis iam ficar mais caros? Aumento no valor do cimento, porque todo mundo fazendo reforma em casa. Então, o material de construção ficou em falta em muita loja. Então, quer dizer, sim, muita gente aumentou o consumo inacreditavelmente, né? Porque, de um lado, óbvio, muitas pessoas perdendo emprego, tendo uma queda absurda de renda, mas, do outro lado, muitas pessoas aumentando o consumo. É inacreditável. E coisas muito curiosas, né? Engraçado porque a gente sempre noticiava também aumento de consumo de produtos ou serviços que são ligados àquilo que a gente faz em casa. Um exemplo muito claro disso foi um aumento exponencial da venda de cursos online da Fender, a marca de guitarra. Porque todo mundo estava em casa e todo mundo que queria aprender a tocar guitarra, de repente decidiu começar a tocar guitarra. Porque estava em casa. Claro, né? claro. Então, quer dizer, você teve empresas que passaram a faturar muito mais, sim, de maneira completamente inesperada. Então, agora, né? Olha esse dado. Acho que esse dado explica bem esse fenômeno, né? Nós estávamos crescendo a 2%, em torno de 2%. A gente vai crescer menos 5%. Teve gente que chegou a pensar em menos 10%, mas era uma viagem. Tinha muita incerteza para conseguir projetar. Vai crescer um menos 5%, talvez um pouco melhor. Então, é uma diferença de 7 pontos. O PIB caiu 7 pontos. De uma base já ruim dos últimos anos, né? Uma base já ruim. É bom lembrar, né? Agora, o que o governo colocou de dinheiro dá quase 10% do PIB. Aí você fala, para um pouquinho. Então, uma coisa conversa, a magnitude de perda do PIB, por um lado, com a magnitude de ajuda do governo do outro, uma coisa conversa com a outra. E, neste caso, não foi, claro, perfeito, aliás, nem daria para ser perfeito, mas foi muito mais para, principalmente, aqueles que têm uma renda muito baixa. Tanto que as pessoas que têm renda bem baixa mesmo, que são principalmente economia informal, etc., eles tiveram um aumento de renda, porque eles costumam receber menos que aqueles R$600. E os R$600 que eram pensados inicialmente para 20 milhões de pessoas foram para 60 milhões de pessoas. Então, você teve alguns estratos da população que teve um aumento de renda. Então, de novo, a magnitude dos números mostra que, olha, isso foi por conta de endividamento público, que, aliás, ninguém critica que estava certo, tinha que fazer mesmo. Mas foi da mesma proporção ao problema que a gente teve. Não foi perfeito, teve setor, por exemplo, empresas pequenas e microempresas, muitas delas sofreram e acabaram não tendo acesso a esse dinheiro.
mas isso foi algumas partes dos setores, né? E, a grosso modo, todo mundo, o grosso recebeu e o volume foi muito grande. Então, por isso que o impacto acaba sendo menor do que a gente imaginava, entendeu? A gente teve um movimento, principalmente fora do Brasil, que a gente viu timidamente começar aqui durante a pandemia. Você tocou principalmente nas empresas pequenas, essas realmente sofreram muito durante a pandemia, porque tiveram uma dificuldade muito grande de ter acesso a crédito. E a gente viu algumas tímidas, mas algumas iniciativas de, principalmente, grandes empresários que se juntaram para fazer financiamentos e liberar financiamentos a custo baixo, principalmente para essas empresas. Eu queria entender como é que você vê esse movimento, o quanto esse movimento pode crescer para ajudar os mercados de maneira geral, e é um movimento que ele é muito presente fora do Brasil, e aqui ele ainda é muito tímido. A gente até começou a olhar esse movimento e falou, pô, acho que a gente pode ter aí algo que vai até fazer uma pressão nos bancos para que os juros, de fato, dos bancos caiam. Enfim, a gente teve ali um movimentinho que acabou não sendo tão grande quanto muita gente esperava. Como é que você enxerga tudo isso? Então, primeiro, deixa eu falar de uma maneira mais ampla, e daí eu ir para a questão das empresas. Eu fiquei absolutamente surpreso com o grau de solidariedade que o brasileiro teve. Em geral, o meu vizinho está com um problema, isso não é um problema do governo, isso é um problema meu, eu vou lá ajudar o cara, vou lá dar um saco de arroz para ele. O vizinho mais jovem falando que ia para o mercado para o vizinho mais idoso que não podia sair de casa. Exatamente, então a solidariedade foi uma coisa incrível, o que é muito bacana, já é nato do brasileiro, não é porque aconteceu a pandemia que o brasileiro resolveu ser solidário. Ele é solidário, teve uma situação e ele foi mesmo. Então, isso foi incrível, incrível. Eu até me envolvo bastante, me envolvi bastante coisas durante a Covid, iniciativas, e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que se envolveram. Realmente foi incrível. E no caso das grandes empresas, elas também entenderam o seguinte, eu sou uma grande empresa, então eu tenho acesso a crédito, às vezes eu tenho bastante caixa, eu tenho muita capacidade, muita resiliência. Agora, se o meu ecossistema cair pelo beleléu, não vai adiantar nada. Se a minha cadeia produtiva não sobreviver. Se a minha cadeia de fornecedores, se os meus clientes. Então, eu vou ajudar essa turma sim. As empresas, na verdade, já fazem isso. Já é do dia a dia. Só que elas ampliaram barbaramente esse tipo de linha para todo o seu ecossistema. Nós, na maior, inclusive, participamos de várias delas. Várias grandes empresas que fizeram, a gente ajudou esse processo. E eu acho que mais e mais isso tende a acontecer. E com esse juro mais baixo, vamos dizer, o quanto o crédito ele vai ser mais sistêmico, ou seja, não virá mais só de algumas grandes instituições, a gente vai ficar impressionado. É um processo que vai acontecer ao longo do tempo. As fintechs têm um papel gigante nessa direção. Eu ia te perguntar as fintechs agora, qual que é o papel delas nisso? Porque elas ajudaram muito nesse movimento também, né? Vem ajudando, né? Muito. Eu brinco que as fintechs estão comendo os bancos pelas beiradas, né? Isso vale para crédito, isso vale para serviços, para a área de pagamentos. O custo dos pagamentos no Brasil é enorme. Isso é uma parte relevante do resultado dos bancos. Isso vai virar pó. E até o Banco Central, nesse sentido, está ajudando. Vem agora o PIX, né, que é uma maneira mais fácil. Lançado em novembro agora, né? Ou seja, todo o custo de pagamento, custo de cartão de crédito, uma loja, é caríssimo. É mais uma loja pequena, né? Putz, isso tudo vai cair para, sei lá, 20% do que já foi. Então, esse processo, que até a pandemia atrapalha um pouco, porque as empresas, mesmo as fintechs, elas não são empresas tão parrudas, né, tão fortes. Então, elas sofreram um pouco, mas as coisas andaram para frente, então, não tem dúvida que essa turma vai se espalhar em todas as áreas que têm uma grande gordura, que são áreas que o sistema financeiro presta esse serviço. No Brasil, o grosso da rentabilidade dos bancos não está no crédito, está em serviços, que custam muito caro. E agora eles vão estar diante de uma competição muito grande, porque essas fintechs que no passado não conseguiam, com a questão de tudo se tornar online, e a pandemia tornou a nossa vida 5 anos à frente em termos de mais online do que ela era, a gente deu um salto para frente, né? Se eu tinha uma internet meia bomba em casa, eu dei uma geral na minha internet. Não só comprei umas coisas para melhorar a casa, mas a internet também.
né? E assim foi, sucessivamente. Empresas que só faziam coisas físicas, agora também estão... e outras melhoraram, enfim. Tem até grandes universidades no mundo que passaram a prover cursos fora nos Estados Unidos. Um monte de grandes universidades estão provendo. Então, as universidades passaram a ser mais globais. Então, todo esse processo vai fazer com que se espalhe, vamos dizer, a oferta desses serviços, o que vai baratear o custo deles, né? Agora, como é que a gente faz isso quando a gente fala em infraestrutura, né? Como é que a gente faz isso quando a gente fala numa empresa que tem que fazer uma ponte? Estou dando o exemplo da ponte aqui, porque é um dos exemplos mais simples, mais claros que a gente tem, né? Então, a gente tem uma empresa que precisa fazer uma determinada ponte num determinado lugar. Como é que essa empresa atua digitalmente? Como é que essa empresa pensa em termos econômicos num momento como esse, se ela está lidando com uma coisa física? Não é fácil, não são todos os setores que conseguem, né? Não tem dúvida. E é o tipo da coisa assim, isso é meio inescapável, né? Pô, tudo bem, eu posso até falar com você virtualmente, você está do outro lado da ponte e tal, mas vai ter uma hora que a gente vai querer olho no olho, né? Vai ter que passar pela ponte, então né? A gente vai ter que ter a ponte. Então, isso não tem como. Então, a infraestrutura é inescapável. Né? Por mais que o mundo, vamos dizer, a gente tem um mundo físico e um mundo virtual em desenvolvimento, que ele vai nos ajudar. Mas também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem um certo modismo. Não, agora, não vou ter mais tudo home office. Não é super eficiente o home office. Ele é eficiente para algumas coisas, para outras coisas ele não é. Então, tem algumas coisas que vão voltar a ser como eram, outras não. Sei lá, viagens a trabalho. Provavelmente a gente vai viajar menos, mas não vai ser zero. Então, a infraestrutura, ela precisa sim ser atacada, ou seja, não dá para deixar de investir porque o mundo virtual está se desenvolvendo. Ou seja, não é, uma coisa não compensa a outra, né? Eu acho que até o mundo virtual ajuda aqui a infraestrutura vá para frente, né? E ajuda também as empresas a se reinventarem, né? Porque muitas empresas que estavam pensando em ter uma presença digital maior, elas foram obrigadas a ter nesse momento. Sim. Se elas queriam um projeto para 2, 3 anos, elas precisaram implantar esse projeto imediatamente, porque ou elas faziam isso ou elas morriam no mercado. E a gente viu muitas empresas insistindo na não digitalização e, infelizmente, quebrando. A quantidade de empresas que a gente viu, infelizmente, abrindo recuperação judicial, empresas gigantescas. A gente está falando de Avianca, por exemplo, uma empresa fundamental para a infraestrutura também, enfim, e tantas outras empresas grandes que acabaram tendo dificuldades financeiras muito grandes. Tem pergunta aqui do pessoal que está assistindo a gente. Senhor Luiz, o senhor sente confiança nas empresas de transporte e construção civil que estão na Bolsa? A resposta é sim. Elas estão sob um escrutínio bem caprichado, né? Quer dizer, hoje os analistas eles vão realmente no detalhe. Eu vejo pela nossa empresa, pela Mauá, nós temos, né, fundos de ações. Pô, o comitê de investimentos, quando a gente fala de uma empresa, mas a gente vai praticamente, para falar uma coisa assim mais de salão, praticamente querendo saber a cor da meia do diretor financeiro da empresa. Ou seja, o escrutínio é muito grande. Os modismos que o mercado passou muito lá atrás, eu acho que estão um pouco para trás, né? A história ajudou todo mundo a aprender com isso. Então, a resposta é sim. O mundo vive de modismos. Então, às vezes, acontece, por exemplo, como aconteceu lá atrás, em 2008, todas as empresas imobiliárias resolveram fazer um IPO. E estava tudo certo. O problema é que eles resolveram multiplicar o seu negócio por 10. Pô, é difícil funcionar, né? Multiplicar por 2 já é difícil, por 10. Então, todas elas, ou quase todas elas, sofreram muito. Eu acho que agora, essas mesmas empresas, quando forem abrir ou aumentar o capital na Bolsa, elas não vão pensar em multiplicar por 10. Então, houve um aprendizado nesse processo que não foi pequeno. Quando você aumenta o seu capital e quando você pensa tão grande, você tem que entender que os problemas eles vão ser proporcionais ao seu crescimento, né? Então, não cresce só a parte boa do seu negócio, né? Crescem também os problemas, né? Não, sem dúvida. E, às vezes, aparecem problemas que você nunca lidou, né? E daí que é o problema, né? A famosa dor do crescimento, em muitos casos, né? Agora, a gente tem algumas questões que são muito interessantes quando a gente olha para a Bolsa. A gente estava falando num ponto que eu acho que é fundamental, que é a educação.
né? Então, quando a gente fala de solidez de empresas, é estudo, basicamente, né? Você fala, pô, você confia numa empresa? Se uma empresa está na bolsa, automaticamente ela é obrigada a divulgar todas as informações dela, todos os dados dela, todos os balanços que ela tem. E ela não pode mentir nesses balanços, porque senão ela vai tá cometendo um crime, né? Então, assim, vai muito de estudo, vai muito também do investidor correr atrás das informações, né? Fazer parte desse escrutínio da empresa, de realmente saber onde ele está colocando o dinheiro dele, né? Não simplesmente analisar se subiu ou se desceu. Vai lá, analisa a empresa de fato, né? Não, sem dúvida. No final, claro que pode ter uma outra exceção, mas quem está na Bolsa é um winner do seu setor. É alguém predominante, alguém que tem capacidade de fazer resultado, alguém de crescer. Tem credibilidade no mercado. Tem credibilidade. De novo, hoje não é só... Quer dizer, as pessoas, por mais que os balanços sejam confiáveis, as pessoas não olham só os balanços. O analista, ele olha os fornecedores e conversa com os fornecedores, conversa com os clientes para saber se o produto daquela empresa é bom, conversa com gente que entende muito do setor, porque o analista, às vezes, ele não precisa... Ele entende do setor, mas ele nunca trabalhou no setor, mas conversa com gente do setor para saber se aquela empresa tem a tecnologia que vai perdurar, o seu produto será bom para os próximos 3, 4 anos, porque essa questão de tecnologia está tirando empresas e produtos do mercado, de repente aconteceu. Não é o seu maior competidor, é alguém que você não está vendo, não é alguém que você está vendo. Então, aquela empresa que, por exemplo, não está preocupada em ter uma disrupção no seu negócio, não está preocupada em inovar, não invista nessa empresa. Porque você está preocupado como investidor é uma coisa. Outra coisa é o gestor, o CEO da empresa, o conselho. Esse cara que entende do que ele está fazendo, esse cara precisa estar muito preocupado. Se ele estiver pouco preocupado, você fala, bom, é melhor investir em outra alguma coisa errada, né? E não invista nessa empresa, a não ser que você seja um day trader, né? Que você vai vender amanhã. Né? Aí a pessoa acaba investindo, né? Mas se a ideia é investir de fato na empresa, né? Mais do que só comprar o papel, a gente precisa estudar de fato, saber onde a gente está entrando, né? Porque as pessoas precisam entender que quando elas compram uma ação, elas estão virando sócios da empresa, de uma certa forma. Claro. Né? E assim, quando você investe em ações, às vezes você compra muito barato e tudo, mas você olha a história dos grandes investidores no mundo, nenhuma delas é de investimento de curto prazo. Claro que eu tive um chefe uma vez falando, no longo prazo todos estaremos mortos, embora isso seja verdade, mas é que quando você faz um investimento, o ciclo daquele investimento tem um tempo. Então, aquele investimento pode dar certo ou pode dar errado, mas para que você veja se ele vai dar certo ou não, às vezes demora 2, 3, 5 anos. Em infraestrutura, às vezes demora 10 anos. Né? É o então, tal do buy and hold, né, Luiz? Exatamente. Quer dizer, ou seja, o investimento em ações tem que ser aquele investimento que eu tenho que estar disposto a ficar muito tempo com ele. Agora, quando a gente fala em investimento de longo prazo, você tocou no ponto da infraestrutura, por exemplo. Como é que a gente avalia o quão sólido é um mercado, sendo que esse mercado muitas vezes ele ainda não é palpável? A gente está falando em previsão. A gente teve o caso famoso do Eike Batista, que fez muitas previsões, que fez muitas promessas e vendeu muitos projetos que acabaram, em muitos casos, não se concretizando e a história recente conta tudo o que aconteceu. Como é que a gente consegue analisar esse setor e entender a solidez desse setor quando a gente fala especificamente em infraestrutura? Olha, o mercado entrou várias vezes em roubadas desse tipo. Vamos lembrar, no início dos anos 2000, na bolha da internet. Né? Todo mundo comprou aquela historinha, e a historinha era, na verdade, um IPO, porque não tinha nada por trás, embora a internet tivesse tudo a ver. Né? As maiores empresas do mundo hoje, elas dependem da internet. Se não existisse internet, elas não existiriam. Né? O que muitas vezes tem, eu lembro da época do Eike Batista, eu lembro uma vez falando com um banqueiro, foi muito, muito divertido, porque depois a gente viu a história, né? Eu estava conversando com ele, falei, por que estão comprando? Não, porque é uma boa historinha, porque ele tem uma eloquência impressionante, etc. e tal. Então, às vezes, o pessoal compra essas historinhas. Agora, investimento em infraestrutura, por exemplo. Né? Então, quando você entende que aquele projeto não é só um PowerPoint,
né? Não é só uma bonita apresentação, que tem um entendimento super grande do setor por trás. Não tem pensar grande é legal, mas não ser uma viagem como o Eike Batista Mas tinha. não megalomaníaco, né? Não megalomaníaco. Pô, ser mais palpável do que, olha, eu peguei os melhores caras da Petrobras, então eu tenho certeza que ali eu vou perfurar e vai ter óleo. Tem que ser alguma coisa mais do que isso, tem que ter um contrato por trás, uma concessão que foi aprovada, enfim. Então, assim, tendo coisas mais palpáveis, você reduz muito, você mitiga muito o risco do investimento. Muitas vezes você tem, inclusive, seguro da própria construção do projeto. Então, você tem muitas maneiras de mitigar. O que não pode é entrar na historinha, né? Que o que aconteceu naquela época, todo mundo entrou na historinha. Ah, ele é do setor, é do ramo, olha quem é o pai, é não sei o quê, ele pensa... Enfim. Às vezes isso acontece. Eu estava falando agora há pouco com o Guilherme, né, sobre a importância da comunicação para essas empresas, né? Então, quer dizer, a gente precisa entender o nosso setor, a gente precisa comunicar o que a gente está fazendo, mas é óbvio que a gente precisa comunicar de fato o que a gente sabe, de fato o que a gente entende, de fato os números que existem, os números que estão ali, né? Então, além de comunicar, aprender, correr atrás, entender o setor, entender o mercado. E aí eu brinco muito também, que a gente fala que jornalista, eu falei para o Gui também agora há pouco, que a gente acaba sabendo um pouquinho de muitas coisas e a gente sabe muito de quase nada. Porque num jornal de 2 horas que eu apresento, eu preciso estudar uma série de assuntos. São muitos assuntos. E o investidor acaba sendo um pouco disso, né? Porque ele precisa entender de vários mercados, de vários segmentos, de vários setores. Você fala, pô, eu preciso diversificar minha carteira de investimentos, então eu vou investir no setor de infraestrutura, mas eu também vou investir no setor alimentício. Sei lá, a Pets acabou de abrir capital agora na Bolsa, pô, talvez eu vou investir nesse mercado também. E eu não posso investir se eu não souber pelo menos um pouquinho. Então, quer dizer, é isso, você precisa estudar vários mercados, e isso é muito difícil, né? Não, é verdade, por isso que eu acredito muito em usar um especialista, né? Todo mundo erra, como médico, às vezes você pega um baita médico e ele erra um diagnóstico, isso acontece. Agora, é muito mais fácil que um médico acerte um diagnóstico mais do que um engenheiro. Então, ou do que o seu vizinho, né? Do que o seu vizinho. Que te recomenda um remédio ali. Exatamente. Né? Então, quando a gente vai fazer um investimento, quer dizer, primeiro que hoje não existe mais essa história de você investir numa coisa só. Você vai sempre diversificar o risco. E depois, para cada um dos investimentos que você tem que, no mínimo, ter tido contato, ter falado com pessoas que são muito especializadas naquele setor. Porque aquela história, toda vez que você entra num negócio novo, a chance de você levar uma bolada nas costas é enorme. Porque aquela história do diabo está no detalhe, né? E o Brasil é um país complicado. É um país cheio de detalhes, né? Exatamente. O Brasil não é para principiante. Então, sempre tem aquela vírgula que você não está entendendo. Então, nada como falar com alguém que é do ramo, porque pelo menos ele talvez não te coloque no melhor investimento, mas pelo menos ele fala, ó, essa vírgula aqui faz com que você não deva investir nisto aqui. Então, a chance de ele te tirar de roubadas é muito maior. Então, usar desse, vamos dizer, desse instrumento, né, de ter especialistas, e hoje tem muitos. O mercado hoje, no Brasil, tem muita gente muito boa, né? Então, e olhar com cuidado, etc., a chance de você errar é muito menor. Quando a gente fala em investimento, a gente fala não só em pessoa física, não só em investidor pessoa física, as empresas também investem muito, né? E quando as empresas investem errado, dependendo do volume de investimento, isso pode ter uma consequência trágica. A gente tem um caso muito famoso, recente, de alguns anos, que é o caso da Sadia, que é uma empresa líder do mercado de alimentos, que acabou quebrando por uma operação financeira. Ela não quebrou por um produto que ela lançou errado, ela não quebrou por algum problema no setor de alimentos. Foi por uma operação financeira. Ela acabou sendo comprada pelo vice no mercado, né, porque acabou ficando muito barata. Então, como é que uma empresa, como é que o empresário que está assistindo, que é do setor de infraestrutura e quer diversificar os investimentos, não só investir especificamente na ponte, no asfalto, também quer fazer investimentos no mercado, quais são os cuidados que esse empresário precisa ter para que não caia na armadilha que a Sadia, por exemplo, caiu? Olha, primeiro, eu acredito muito naquela história de cada macaco no seu galho, né?
Então, assim, você sair muito da sua área é um risco enorme, enorme. Então, assim, investir muito fora da sua área, eu não recomendaria. Tá? A não ser, de novo, usando vários especialistas e mesmo assim com muito cuidado. Né? O caso da Sadia é um ótimo exemplo. Aquela operação, nenhuma pessoa em sã consciência faria, porque aquilo era explosivo. Foi uma operação de alavancagem de dólares, se não me engano, né? Swap forward de câmbio. Mas era uma coisa futuro, assim, né? inacreditável a alavancagem daquilo. Nenhum banco faria para ele. Foi uma maluquice de uma empresa que ela... Só que aquele negócio é um negócio que dava dinheirinho devagarzinho, a não ser que o câmbio desse uma pancada. Então, enquanto o câmbio não deu uma pancada, eles foram ganhando, putz, foi legal, legal, foram se sentindo confortáveis, aumentaram, na hora que veio a pancada, quebraram. E aí veio a crise de 2008, né? Exatamente. Então, assim, de novo, é fazer um negócio que não entende, que não é da área. De novo, a chance de você não entender do que você está fazendo é muito grande. E no caso da Sadia, eu estudei bem esse caso. Até na análise de risco estava difícil ver, porque as métricas de risco que você via no balanço e nas notas explicativas não mostravam que aquele instrumento era superalavancado. Depois a CVM obrigou para que mostre, mas antes não era, mostrava uns parâmetros que se usa no mercado, mas que não dava conta de tanta alavancagem assim, porque era inclusive inimaginável que uma empresa fosse fazer isso. Não existia nenhum parâmetro, né? Não existia nenhum correspondente na história recente no mercado, né? De uma empresa que tenha feito uma operação daquela, né? Exatamente. Então, no final é o seguinte, tem que tomar muito cuidado para ir para uma outra área. Em geral, vale a pena ir para áreas que você, de alguma maneira, está envolvido. Eu sou da área de infraestrutura. Eventualmente, não especificamente em infraestrutura, eu quero diversificar, mas em coisas que são correlatas, que eu vejo que são setores que estão crescendo bem. Você investir em setores que crescem muito, você tem menos chance de errar. Porque é um pouco aquela história, né? Se você for meia bomba no setor que cresce muito, você está bem. Num setor que não cresce, você precisa ser um expert, porque vai ver e você melhora, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Eu acho que é o cuidado, talvez, dos dois lados, né, Luiz? Porque a gente tem, por exemplo, se a gente dá uma olhadinha nos números recentes aí da Bolsa, a gente olha, por exemplo, a Oi, que tem hoje uma ação perto de R$2 ali, mais ou menos, e que há alguns meses estava a 80 centavos. E aí você fala, poxa, comprei Oi e lucrei 100%. Só que o seu lucro em cada papel foi de R$1 para R$2. E aí você tem as ações, por exemplo, se você olhar para a Bolsa Americana, da Tesla, que é uma ação de milhares de dólares. Ali você vai ter talvez um crescimento de 5%, só que você está falando de centenas de dólares. Então, até que ponto você precisa analisar o ganho percentual ou o ganho de fato monetário ali da coisa? Porque uma coisa é você fazer uma análise macro e você olhar só para aquela empresa que está dando lucro percentual. E outra coisa é você investir numa empresa a longo prazo, né? E quando você olha para a Tesla, o futuro da Tesla é gigantesco, e quando você olha para a Oi, é uma empresa que está sendo vendida. Né? Só o ponto da Tesla é interessante, porque ela é uma empresa que, se você fosse olhar os números, você ia falar que ela vale uma pequena fração do número, porque hoje ela vale a somatória de todas as grandes montadoras, e ela produz, sei lá, 5% que todas as montadoras produzem. Não, menos os até, números, esses números a gente falou há pouco tempo, até no live. Ela produziu pouco mais de 300 mil carros no ano passado. E ela vale mais do que a Toyota, que produziu milhões de veículos no ano passado. Então, como é que uma empresa que produz tão poucos carros vale tão mais do que uma empresa que produz milhões? Não, então, é que neste caso, que é o caso das empresas de tecnologia, né, você está comprando uma potencial tecnologia que vai ser disruptiva a todo um setor, né? Então, acho que é muito isso que acontece com a Tesla. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a Amazon, né? Vamos pensar, a Amazon, durante muitos anos, ela não valia nada. Não é que ela não valia nada, mas ela só gastava, não tinha lucratividade nenhuma. Só que ela foi chegando a um ponto, e por isso que essa história da competição
de quem você não está vendo, que o crescimento dela foi absolutamente exponencial, ela virou a maior empresa do mundo do ramo dela. Então, a questão da tecnologia, de você ser inovador e disruptivo, tem essa questão. Então, a Tesla tem muito isso. Dizem que lá o cara da Tesla está para descobrir uma bateria que vai ser... o Elon Musk, super baterias, Elon Musk, revolucionária, etc. e tal. Se ele fizer isso mesmo, pode ser que valha mais do que está valendo hoje. Mas mesmo. pode ser historinha. Pode ser historinha. Pode ser historinha. O ponto que eu acho que é importante é, dependendo da empresa, a não ser empresas desse tipo, que você vê claramente que tem uma opção de disruptura, você tem que olhar se a empresa é sólida, se a empresa tem um resultado recorrente, um resultado que cresce no tempo. Porque não adianta crescer um semestre, um ano. Uma empresa que cresce recorrente, ela tem uma coisa lá, tem something else interessante nessa empresa. Aquela é predominante no seu mercado, ela está ganhando espaço. Entendeu? Então, tem várias coisas que compõem, que não é só o número frio do resultado, que às vezes o número frio do resultado te diz muito pouco. Por exemplo, nos Estados Unidos, os bancos explodiram em 2008. Se olhava o resultado dos bancos, era um espetáculo. Agora, eles estavam completamente pendurados em empresas ultra alavancadas fora do balanço deles. Que quando o negócio imobiliário ruiu, eles tiveram que colocar para dentro do balanço, todos quebraram. Então, é esse o cuidado que você tem que olhar. Você tem que ver o entorno, que o número em si, às vezes, ele pode não te dizer muito, mas o entorno pode dizer tudo que está acontecendo. Né? Pode ter pedalada no meio, né? O Franco chegou ali já, ele está olhando feio para a gente. Não estou olhando feio, não. Felipe Ciani e Luiz Figueiredo. Olha só, o nosso próximo convidado, o ministro, já chegou. Eu estava lá batendo um papo com ele. Daqui a pouquinho ele está aqui no palco da PAVE Virtual 2020. E eu queria dizer para vocês, vocês têm mais alguma consideração? Ou quer que eu traga uma taça de vinho? Porque o papo de vocês está muito bom. Fica aqui a tarde inteira, se deixar, né? A gente taça vai de vinho é sempre né? bom, né? Sempre bom, sempre bom. Imagina. Mas fiquem à vontade.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.